O que essa mulherzinha sabe da vida? No fim das contas, é só mulher. A fumaça densa de cigarro girava e se dispersava no teto da sala de reuniões. Era um dia em que o vento minuano cortante e gelado do litoral sul do Brasil fazia as janelas tremerem nos batentes. Gabinete do subcomandante da 22ª Divisão de Infantaria. Afundado no sofá de couro sintético, o general de brigada Cláudio Mendes soltou uma risada debochada, cuspindo suas primeiras palavras venenosas. Ao ouvir isso, o chefe do Estado-Maior, Coronel Paulo Dantas, que estava sentado ao lado roendo as unhas, riu alto e amassou o copo de plástico de café, arremessando na lixeira. Está certíssimo, general. Ela nem é formada na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Dizem que rastejou na lama das Forças Especiais, no batalhão dos Kid Pretos, mas onde já se viu comando de divisão ser trabalho braçal? O alto comando lá em Brasília devia estar louco para mandar uma mulher, e ainda por cima jovem desse jeito, para cá. Devem precisar de um espantalho. A fama dessa divisão é de ser um abacaxi. Mandaram ela para fazer uma lavagem de imagem, posar para foto. Se ela tentar colocar a colher onde a gente já pavimentou a estrada, vai ser engraçado. Vai chegar cheia de vontade, dar com a cara na parede e pedir baixa rapidinho. É óbvio. O general Mendes batia os dedos na mesa, um tique nervoso de quem se achava dono do lugar. Ele era o poder real daquela unidade. Depois que o antigo comandante foi exonerado de forma desonrosa, a divisão estava na prática nas garras dele. Um cartel fechado, tecido firmemente entre irmãos da Academia Militar. Uma pedra que rolou para dentro dessa fortaleza impenetrável estava prestes a tentar se fixar, general de divisão Gabriela Rocha. A primeira mulher mais jovem a comandar uma divisão no Exército Brasileiro. Os comandantes de batalhão já foram devidamente instruídos, certo? O olhar do general Mendes brilhou com malícia. O coronel Dantas curvou os lábios num sorriso vil. Não se preocupe, general. Especialmente o tenente-coronel João Vargas, ele está com a faca nos dentes. Na primeira reunião de comando hoje, após a posse, vai ser um espetáculo. Naquele mesmo momento, um sedã preto oficial passava pela guarda da divisão. No banco de trás estava a general Gabriela Rocha. Ela olhava em silêncio para a serra íngreme e a vegetação densa da Mata Atlântica que passava pela janela. Aquela era a área da Divisão Sentinela, um local onde a serra encontra o mar, uma das zonas operacionais mais cruéis do país, exigindo vigilância simultânea contra o tráfico na costa e nas rotas da montanha. Mas o que prendeu o olhar dela não foi o terreno acidentado, e sim o ar de estagnação, profundo e sombrio, que pairava sobre todo o quartel. O ar está pesado, Gabriela murmurou baixinho. Sua voz era calma, mas tinha uma ressonância dura, como metal. O motorista, um cabo, olhou pelo retrovisor com receio, mas ela voltou a se calar. As pontas dos dedos que alisavam a aba do cap sobre os joelhos tinham calos grossos. Não eram mãos de quem só manuseava papelada em escritório com ar-condicionado. Eram mãos de uma guerreira forjadas em treinamentos de faca na caveira e operações de vida ou morte na selva e na favela. O veículo parou em frente ao pavilhão de comando. Os oficiais do Estado-Maior, perfilados, gritaram o comando de sentido. O grito de selva e aço foi alto, mas nos olhos deles não havia alma. Gabriela desceu do carro e os examinou lentamente. O general de brigada Cláudio Mendes foi o primeiro a se aproximar. Por fora parecia cordial, mas no ângulo em que abaixou a cabeça e no jeito que desviou o olhar, a arrogância escorria. Fez uma longa viagem, seja bem-vinda. General Gabriela. Sou o subcomandante general Cláudio Mendes. Gabriela encarou a mão estendida dele por um instante antes de apertá-la curta e forte. No momento do aperto, a testa do general Mendes franziu quase imperceptivelmente. Uma pressão pesada, inacreditável para a mão de uma mulher, foi transmitida. Mas Gabriela soltou a mão imediatamente, sem mudar a expressão. É um prazer. Sou Gabriela Rocha. O tempo está bem fechado aqui. O vento aqui no sul é traiçoeiro, general. Ainda vai levar um tempo para a senhora se adaptar. Mendes colocou uma ênfase estranha na palavra, adaptar. Gabriela não deixou a nuance passar. Ela respondeu com um sorriso tênue. Quanto mais o vento bate, mais a mente fica alerta. Vamos entrar. O corredor até o gabinete do comandante estava silencioso. As fotos dos antigos comandantes na parede pareciam olhá-la de cima.
Assim que entrou no escritório, Gabriela examinou a pilha de documentos de passagem de comando sobre a mesa. Parecia tudo perfeitamente organizado, mas seu instinto gritava que algo faltava. Onde estão os apontamentos da auditoria de segurança e a análise de acidentes dos últimos 3 anos? Gabriela perguntou ao chefe do Estado-Maior, Coronel Dantas, que a seguia. O coronel respondeu com naturalidade, sem se abalar. Esses documentos estão sendo reclassificados na seção de inteligência, vai demorar um pouco. O volume é muito grande. A senhora gostaria de ver o resumo executivo por enquanto? Era uma mentira óbvia. Uma manobra para tapar os olhos e ouvidos do novo comandante. Gabriela fechou a pasta e olhou diretamente para Dantas. A ordem era para que a reclassificação estivesse concluída antes da minha chegada. Peço desculpas. Parece que houve um erro no nível dos executores. Sabe como é, estamos numa área isolada, o nível dos soldados administrativos é um pouco limitado. O coronel deixou a frase no ar, jogando a culpa sutilmente nos praças. Gabriela não pressionou mais. Sabia que se explodisse agora, eles apenas sussurrariam pelas costas que mulher é muito emotiva. Entendido. Quero os originais na minha mesa até amanhã de manhã, não o resumo. Vou me esforçar, general, mas não posso garantir. Dantas fez uma reverência exagerada e saiu. Assim que a porta se fechou, risadas abafadas vazaram do corredor. Gabriela foi até a janela e abriu as cortinas. Além do pátio de formatura, via-se a linha do horizonte onde o mar encontrava a serra. Interessante. Muito interessante. Seus olhos esfriaram. Aquele lugar era um campo de batalha. Não de balas voando, mas de facas políticas invisíveis e guerra de egos. Ela lembrou dos inúmeros momentos em que enfrentou terroristas e traficantes nos tempos de forças especiais. Deve-se mirar no ponto vital quando o inimigo baixa a guarda. Agora não era o momento. Ela era uma caçadora que sabia esperar a presa esticar o pescoço. 14 horas. Primeira reunião de comando operacional. O ar na sala de reuniões estava pesado. Todos os comandantes de regimento e chefes de seção estavam reunidos. Quando Gabriela entrou, todos se levantaram mecanicamente e prestaram continência. Assim que Gabriela sentou e ia começar a pauta, ouviu-se um som de mascar chiclete vindo do canto da sala. Tlec, tlec. No silêncio sepulcral, o som era ofensivamente alto. Os olhares se voltaram para o tenente-coronel João Vargas. Ele estava recostado na cadeira, mascando o chiclete de boca aberta e clicando a caneta sem parar. Ele sentiu o olhar de Gabriela, mas não parou. Pelo contrário, fez uma bola de chiclete e a estourou olhando nos olhos dela. POC. Era uma provocação clara. O general Mendes fingia ler papéis, e o coronel Dantas tinha um sorrisinho no canto da boca. Gabriela encarou Vargas por um segundo, e como se nada tivesse acontecido, abriu a boca. Vamos verificar a prontidão para o período de vulnerabilidade na vigilância costeira. Comandante do batalhão de infantaria, apresente o relatório. O tenente-coronel Vargas rolou o chiclete na língua e respondeu arrastado, sem sequer se levantar da cadeira. Está tudo no relatório escrito, precisa mesmo falar? A garotada de hoje em dia não entende muito quando a gente fala. É mais fácil a senhora ler o documento. Um silêncio mortal tomou a sala. Aquilo não era apenas desleixo. Era um desafio frontal à superior, um ato de insubordinação. Os rostos dos outros comandantes empalideceram, mas ninguém repreendeu Vargas. Todos temiam o poder do cartel da divisão. Gabriela levantou-se lentamente e caminhou até Vargas. Toque, toque. O som do coturno quebrou o silêncio. Diante dele, ela o olhou de cima. Essa é a postura que você tem diante de um superior? Vargas soltou um riso anasalado e se levantou de qualquer jeito, mas manteve a postura desleixada. Opa, desculpe aí. É que eu tenho uma hérnia de disco, sabe como é? E a senhora, general, talvez não saiba como as coisas funcionam na ponta da linha, mas aqui a gente valoriza mais a ação real do que a formalidade de relatório. Se ficar só dando ordem sentada no ar-condicionado, o campo para. Sentada no ar-condicionado não sabe como funciona. Eram insultos velados insinuando que por ser mulher, ela não sabia de nada. Nos olhos de Vargas havia um escárnio que dizia, o que você vai fazer? Ele tinha as costas quentes. O general Mendes o protegia. Se Gabriela gritasse ali, o roteiro de mulher histérica já estava pronto.
Mas Gabriela não se moveu como eles esperavam. Em vez de raiva, ela falou com uma voz baixa e calma, como quem educa uma criança mal-criada. Lamento pela sua hérnia. Um comandante de batalhão com disco deslocado. Isso deve limitar severamente sua capacidade de combate. Ah, para as operações não atrapalha não. Isso é o que você acha. Sente-se. Gabriela voltou ao pódio. Vargas, com a expressão de quem venceu, olhou de relance para Mendes e sentou-se. Gabriela continuou a reunião, mas o olhar dela tinha mudado. Na sua cabeça, o organograma da 22ª Divisão já estava sendo desenhado, e as partes podres estavam sendo identificadas com precisão cirúrgica. Quando a reunião acabou e os oficiais saíram em bando, Mendes deu um tapinha no ombro de Vargas e sussurrou: mandou bem. Cortou as asinhas dela direitinho. Ficou sem fala, só com a cara vermelha. Não foi nada. Falam que ela é caveira, mas parece mais boato. Ficou com medo de me encarar. Na sala vazia, Gabriela ficou sozinha olhando para o quadro de situações táticas. Tenente-Coronel João Vargas. Turma de 98. Capanga do subcomandante Mendes. Ela tirou uma caderneta pequena do bolso, e com uma caneta tinteiro traçou uma linha vermelha ao lado do nome de João Vargas. Primeiro alvo, você. Gabriela sabia. A arrogância que Vargas mostrou mascando aquele chiclete seria o laço que apertaria seu pescoço. Ela não tinha pressa. Como uma sucuri antes de engolir a presa, ela começou a se preparar para sufocá-los, lenta e certamente. Naquela noite na residência funcional, Gabriela trocou a farda pelo kimono de jiu-jitsu. Seus golpes no saco de pancada eram rápidos e brutais. Paf, 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 o suor pingava no chão. Diante de seus olhos, via os rostos debochados que encontrou hoje. A noite na guarnição era profunda, mas a guerra da general Gabriela Rocha estava apenas começando. Ela limpou o suor e olhou pela janela para o quartel-general mergulhado na escuridão. Esperem. Vou mostrar como essa mulherzinha vai destroçar vocês. O vento da madrugada no litoral sul cortava a pele. O sol vermelho nascia sobre a linha do mar na área de operações, mas o ar nos postos de vigilância da 22ª Divisão continuava gelado. Gabriela saiu da residência às 4 horas da manhã para sua primeira inspeção surpresa. Seus coturnos estavam impecáveis, e os vincos da farda camuflada pareciam navalhas. Mas a atitude dos comandantes locais que deveriam acompanhá-la era bem diferente. O horário marcado era 5 horas em ponto, mas o comandante do batalhão costeiro, Tenente-Coronel João Vargas, apareceu arrastando os pés só às 5 horas e 15. O colete estava frouxo e a jugular do capacete desabotoada balançando. Ele não correu ao ver a general, caminhou como quem passeia no parque. Eita, general, chegou mais cedo do que eu pensava. O trânsito aqui no terreno é complicado, a viatura atolou um pouco. Vargas nem prestou continência, esfregou o nariz com a mão enluvada. O som do chiclete ainda estava lá. O ajudante de ordens de Gabriela ficou vermelho de raiva, mas ela levantou a mão, impedindo-o de falar. Ela olhou fixamente para o equipamento desleixado de Vargas. Viatura atolou. Tem trânsito na estrada de serviço da Orla às 5 da manhã? A voz de Gabriela era suave. Parecia curiosidade genuína, não uma repreensão. Vargas riu por dentro. Realmente mulher não entende de campo. Qualquer desculpa cola. Ah, é que tem muito civil vindo pescar, sabe? A senhora não deve conhecer a região, mas controlar esses pescadores é uma dor de cabeça. Quem vem de Brasília não entende. Era uma mentira deslavada. O acesso àquela área era restrito a veículos militares naquele horário. Mas Gabriela sentiu pegando a caderneta e fingindo anotar. Entendo. Controle difícil de pescadores. Vou levar em conta. Você deve estar sofrendo muito com isso. Um sorriso torto apareceu no rosto de Vargas. Ele a subestimava completamente. O histórico de forças especiais devia ser marketing. Com esse olhar ingênuo, que operação especial ela teria feito? Ele tomou a frente e começou a andar pela trilha de patrulha. Vamos por aqui. Mas cuidado, general, a inclinação é braba. A senhora está de coturno novo. Cuidado com o tornozelo. Mulher tem os ossos mais fracos, quebra fácil. Comentário machista explícito, mas Gabriela sorriu levemente. Obrigada pela preocupação. Guie o caminho. A inspeção foi um desastre.
Os sentinelas estavam sonolentos, o suporte das metralhadoras MAG estava enferrujado. As telas do sistema de monitoramento estavam embaçadas pela umidade, tornando vários setores invisíveis. Gabriela tinha motivos para punir meio mundo, mas ficou calada. Apenas fingia ouvir as desculpas de Vargas. É a maresia, general, enferruja tudo num dia. Falta verba, falta gente, o comando de cima só cobra e a base não obedece. Ser comandante de batalhão é ingrato. Deve ser difícil. Vou falar com o chefe do Estado-Maior sobre o suprimento. Diante da atitude morna de Gabriela, a arrogância de Vargas inflou. Ele até tirou um cigarro e acendeu no meio da área operacional. Fumar na frente de um superior em serviço. Infração grave. Aceita um? Ah, a senhora não fuma, né? Hoje em dia até as sargentos fumam. Eu passo. Pode fumar. Gabriela desviou o olhar e focou na base da cerca de arame farpado. Seus olhos de águia captaram algo. A terra na base da cerca havia sido revirada e coberta de forma não natural. E ali perto, uma bituca de cigarro estranha. Não era marca nacional. Ela se abaixou fingindo amarrar o coturno e discretamente pegou a bituca e guardou no bolso. Tem algo aí, general? Vargas perguntou, soltando fumaça. Nada, só o cadarço. Vamos continuar. Gabriela levantou-se. Seu rosto continuava sereno, mas a mão no bolso apertava a bituca com força. Aquele rastro não era de animal. Alguém havia entrado ou saído por ali. Treinamento de infiltração? Não. Eram civis. E o comandante do batalhão não sabia. Ou pior, sabia e permitia. No caminho de volta ao QG, a mente de Gabriela trabalhava rápido. No carro, ela instruiu seu ajudante de ordens em voz baixa. Quero as imagens das câmeras de segurança da área que visitamos hoje, da última semana inteira. Não passe pelo oficial de inteligência. Vá direto ao sargento do servidor central e pegue em meu nome. Sigilo total. Sim, senhora. Mas pelos regulamentos. Diga que é uma auditoria de segurança inopinada simulando estado de guerra. Não faça perguntas, só execute. A postura ingênua sumiu. O ajudante engoliu em seco diante daquele carisma gelado e assentiu. Mesma hora, gabinete do subcomandante. O general Mendes, o coronel Dantas e o recém-chegado Vargas comiam pizza pedida por delivery. E aí? Como foi a nossa general boneca subindo o morro? Mendes perguntou, limpando a gordura do queijo. Vargas riu de boca cheia. Nem me fale. Ofegante que só ela. Eu fiz questão de pegar o caminho mais difícil. E ela não sabe de nada. Eu falava, é a maresia, ela balançava a cabeça. É uma rainha da Inglaterra, só figura decorativa. O coronel Dantas riu. Eu avisei. É fiel ou não, mulher não tem jeito. Não tem noção de campo. Botei ela para assinar papelada administrativa e ela nem leu. Assinou o que eu mandei de manhã. Mendes assentiu, satisfeito. Ótimo. Vamos continuar inflando o ego dela, deixando ela achar que manda, que é respeitada. E na hora H a gente puxa o tapete. Mês que vem o comandante militar da área vem para a inspeção de prontidão operacional, sabem, né? Claro, já tenho o plano para humilhá-la. Vamos dar uma mexida na rede de comunicações e paralisar o comando. O comandante militar vai ver ela gaguejando na sala de guerra ao vivo. Os olhos de Vargas brilhavam como os de uma cobra. Eles não sabiam o quão rasa era a cova que cavavam. Não sonhavam que aquela mulher que eles ridicularizavam já estava com a mira laser na testa deles. Naquela noite tarde no gabinete da comandante, Gabriela estava sozinha sob a luz da luminária. Na mesa, a bituca de cigarro estrangeiro e um tablet rodando as imagens que o ajudante conseguiu. Amplie aqui. A data no vídeo era de 3 dias atrás, 2 horas da manhã. Um jipe civil entrava pelo portão dos fundos do posto comandado por Vargas. Homens descarregavam caixas térmicas de isopor para dentro do posto. Quem os recebia era ninguém menos que o tenente-coronel João Vargas. Ele abraçava os civis e ria. Um deles enfiou um envelope grosso no bolso da farda de Vargas. Coluiu com contrabandistas. O comandante de um batalhão transformou a unidade em rota de Moamba. Gabriela soltou uma risada incrédula. Não era só negligência. Era crime militar grave, código penal na veia. Ela colocou a bituca num saco de evidência transparente. Vargas, você não é soldado. Você é um bandido fardado. Tenho nojo de ter você como subordinado.
Ela tirou uma pasta antiga da gaveta. O modelo de planejamento operacional que usava desde os tempos de capitã nas Forças Especiais. Na primeira página, escreveu com caneta grossa: Operação Faxina Alvo 01, Tenente Coronel João Vargas. Crimes: abandono de posto, falha de vigilância, permissão de entrada ilegal, corrupção passiva. Ela poderia chamar a polícia do exército agora, mas seria só cortar o rabo da lagartixa. O Coronel Dantas e o Cabeça General Mendes escapariam. Era preciso um golpe único e devastador. Inspeção de prontidão operacional. O evento que eles planejavam usar para derrubá-la. Gabriela já tinha inteligência de que eles tentariam sabotá-la. Pois bem, vou ser a general incompetente que vocês querem. Dancem no palco quanto quiserem. Quando as luzes se apagarem, o palco vai virar o cadafalso de vocês. Ela pegou o telefone. Do outro lado, a única pessoa que ela trouxe de fora, um jovem major jurídico recém-chegado à corregedoria. Sou eu. Está pronto? Sim, general. O pedido de quebra de sigilo bancário do tenente-coronel já está engatilhado. Quando executamos? Ainda não. Vamos esperar um momento em que eles estiverem mais confiantes. Dia da inspeção do comandante militar. O dia D. A tensão no QG da 22ª Divisão era palpável. O céu de Santa Catarina estava cinza-chumbo, prometendo tempestade. O vento batia forte na bandeira do Brasil. O centro de operações estava frenético. Dezenas de monitores, rádio operando. Gabriela estava na cadeira de comando central. Ela parecia tensa, mãos entrelaçadas, tremendo levemente. Atrás dela, o Coronel Dantas piscou para o General Mendes. Viu? Já está tremendo. Mendes sorriu e se aproximou com falsa preocupação. General, a senhora está pálida. O comandante militar vai querer o briefing direto da senhora. Consegue fazer? Se estiver indisposta, eu posso assumir. Gabriela virou-se assustada. Ah, não. Eu faço. Como comandante não posso falhar nisso. É só algo que comi. Não se preocupe. Nós do Estado-Maior daremos suporte total. Dantas interveio com um sorriso oleoso. 10 horas da manhã. O helicóptero do comandante militar pousou. Ele era um homem rígido, conhecido por não tolerar falhas. Entrou direto no centro de operações. General Gabriela, ouvi dizer que a prontidão desta divisão tem falhas. Hoje vou ver com meus próprios olhos. Acionar simulação de combate imediata. O alarme tocou. Alerta vermelho. Postos de combate. A ordem de Gabriela saiu. Tudo ia bem até que o show começou. Os monitores do batalhão costeiro piscaram e ficaram pretos. O que houve com a comunicação? Gritou o oficial de comunicações. Perda de sinal com os postos 1, 2 e 3. O batalhão não responde. Sistema de vídeo caiu. Causa desconhecida. O comandante militar franziu a testa e olhou com frieza para Gabriela. General, que palhaçada é essa? O inimigo nem chegou e sua comunicação morreu? É assim que você comanda? Gabriela levantou-se, olhos arregalados de pânico. Coronel Dantas. O que está havendo? Ontem estava tudo normal. Dantas fez cara de coitado. Pois é, general. Parece sobrecarga no servidor. O equipamento é velho. Se a senhora tivesse agilizado aquela verba de manutenção que eu pedi. Jogou a culpa nela na frente de todos. Nesse momento, o rádio chiou com a voz de Vargas. Câmbio. Aqui é Vargas. Alguém na escuta? O rádio tá uma porcaria. General, meus homens estão parados esperando ordem. O que é pra fazer? Cadê o comando dessa jossa? A voz irritada de Vargas ecoou nos alto-falantes. O rosto do comandante militar ficou roxo. Cenário de caos total. O general Mendes suspirou teatralmente e deu um passo à frente. Comandante, a general Gabriela é nova, ainda não domina o sistema. Permita-me assumir para evitar um desastre maior. O comandante militar assentiu com desgosto. Mendes pegou o microfone e, como maestro, começou a dar ordens. Passem para a frequência reserva. Posição defensiva. Reiniciar servidor secundário. Magicamente, tudo voltou a funcionar. Era um teatro ensaiado. Gabriela ficou no canto, excluída de cabeça baixa. Mas ninguém viu o canto da boca dela subir milímetros. Na mão dela, um pendrive pequeno. A crítica pós-ação. O clima era de velório. O comandante militar na cabeceira fuzilando Gabriela com os olhos. Ao lado, Mendes e Dantas estufavam o peito.
Vargas entrou na sala sujo de lama propositalmente, fingindo exaustão. General Gabriela, explique-se. Sua rede caiu em 10 minutos. Numa guerra real sua divisão seria dizimada. Mendes interveio. Comandante, não seja tão duro. A falta de experiência de campo dela pesou na manutenção. Peço desculpas por não ter assessorado melhor. Vargas completou. Lá na ponta foi horrível. Sem ordem a tropa fica perdida. Eu sempre disse para general focar menos em papel e mais no rádio. Todas as flechas apontavam para ela. Então Gabriela levantou a cabeça. O olhar de ovelha assustada sumiu. Voltaram os olhos da atiradora de elite. Comandante militar, não darei desculpas. Mas a causa precisa ser identificada. Equipamento velho? Ela apertou o controle remoto. Olhem para a tela. Um vídeo apareceu no telão principal. Era a sala de servidores do batalhão de Vargas, 10 minutos antes do exercício. A imagem mostrava claramente o tenente-coronel Vargas mandando os soldados saírem. Em seguida, ele desconectava o cabo principal e derramava um copo de água na régua de energia. Vargas engasgou. O queixo dele caiu. Mendes e Dantas arregalaram os olhos. Tenente-coronel João Vargas. Sabotagem deliberada de equipamento de comunicação e ato de traição em exercício. Gabriela falou cada sílaba com precisão. E isso é montagem. É deepfake. Ela quer me incriminar. Vargas levantou gritando, apontando o dedo. Senta. Gabriela nem olhou para ele. Apertou o botão de novo. Agora o vídeo dos contrabandistas. O envelope de dinheiro entrando no bolso. Abandono de posto. Facilitação de contrabando. Corrupção passiva. E agora sabotagem para desestabilizar o comando. Você é um militar ou um bandido? A sala explodiu em murmúrios. O comandante militar estava tremendo de fúria. Vargas, seu canalha, isso é verdade? Encurralado, Vargas perdeu a razão. Sua vadia. Onde você arrumou essas câmeras? Eu vou te matar. Ele pegou um cinzeiro de cristal pesado da mesa e avançou sobre Gabriela. Todos gritaram, mas Gabriela não recuou. Quando o braço dele desceu, a mão esquerda dela subiu como um raio, travando o pulso dele. Clorroc! O som de osso estalando foi alto. Vargas gritou. Gabriela torceu o braço dele e bateu a cara dele contra a mesa de vidro. Pô! O vidro rachou. Ela imobilizou o braço dele nas costas, forçando a articulação até o limite. Jiu-jitsu operacional. Achou que na FE eu só aprendi a fazer planilha? Chamou quem de mulherzinha, hein? Ah, tá quebrando. Solta. Não faça cena na frente do comandante militar. Ela o empurrou para o chão como se fosse lixo e limpou as mãos com um lenço. Polícia do Exército, levem o flagrante. Os policiais entraram e arrastaram Vargas. Ele gritava, General Mendes, me ajuda. O senhor mandou. Eu fiz o que o senhor pediu. Mendes virou o rosto pálido. Gabriela ajeitou a farda e prestou continência ao comandante militar. Peço perdão pelo transtorno, senhor. A responsabilidade pelos meus subordinados é minha. Mas carne podre tem que ser cortada. A faxina da 22ª Divisão começa hoje. O comandante militar assentiu impressionado. General Gabriela, você tem carta branca. Limpe tudo. Gabriela olhou para Mendes e Dantas e moveu os lábios sem som. Vocês são os próximos. O contra-ataque administrativo. Com Vargas preso, o medo se espalhou. Mas o coronel Dantas, da mente do cartel, tentou revidar com papelada. A força bruta dela não entende de licitação. Vou afogá-la em burocracia. Ele levou uma pasta para ela assinar. General, compra emergencial de óleo diesel e uniformes de inverno. O frio está chegando. A empresa é a distribuidora Araucária. Preciso da assinatura hoje. Era um esquema de superfaturamento clássico. Gabriela pegou os óculos e começou a ler, linha por linha. Passaram-se 30 minutos. Dantas suava frio. Coronel, a distribuidora Araucária tem sede em um endereço rural que, pelo que me lembro, é um descampado sem armazém. Como vão entregar 300 mil litros de diesel? E esses uniformes estão 40% acima do preço de mercado, sem selo do Inmetro. É o frete, a urgência. Gabriela fechou a pasta com um estrondo. Você acha que sou idiota? Eu decorei os balanços desta divisão dos últimos 10 anos antes de vir para cá.
Ela levantou e jogou o regulamento de administração do exército no peito dele. Vem comigo. Ela o levou até o rancho refeitório. Foi direto para a câmara fria trancada. Abre. General, a higiene. Abre. Lá dentro, caixas de carne escondidas no fundo. Carne vencida esverdeada. Esquema de Dantas. Essa é a carne premium que você comprou? Meus soldados comem lixo enquanto você embolsa milhões? Eu não sabia. Foi o fornecedor. Cozinheiro. Grelha um bife desses agora. Bem passado. Coronel Dantas vai almoçar. General, isso vai dar infecção alimentar. Coma. Se não comer tudo, eu chamo o Ministério Público Militar agora por peculato e crime contra a saúde da tropa. Dantas comeu chorando e vomitando. A alma do corrupto foi quebrada ali diante de um bife podre. 2 dias depois, Dantas confessou tudo para a equipe de auditoria que Gabriela trouxe. Entregou as planilhas, as contas laranjas e principalmente o envolvimento do General Mendes. O fim do General Mendes. Mendes estava encurralado, isolado. Seus amigos de Brasília não atendiam o telefone. Gabriela entrou no gabinete dele sem bater, segurando um envelope. General Cláudio. O coronel Dantas cantou como um canário. Aqui estão as provas. Peça reserva, aposentadoria, hoje talvez a gente abafe o escândalo. Você acha que pode me derrubar com papel? Eu sou o General Mendes. Tenho contatos. Você mexeu num vespeiro. Não é um vespeiro. É uma árvore podre. E ela vai cair. Mendes expulsou aos gritos e trancou a porta. Desesperado, ele fez a última jogada. Ligou para um capitão leal num posto de fronteira isolado na serra. Capitão Gomes, cria uma situação agora. Troca de tiros. Diga que invasores armados cruzaram a fronteira. Guerra total. Se houvesse um ataque real, a investigação pararia e ele viraria herói ou vítima. Era loucura. Terrorismo doméstico. A noite caiu tempestuosa na serra. Rat-tat-tat. Tiros de fuzil rasgaram a noite no posto do Capitão Gomes. Rádios gritavam, invasão. Inimigo numeroso. Estamos sob fogo. No centro de operações, Mendes gritava, resposta de artilharia. Bombardeiem a encosta. É guerra. Gabriela entrou equipada com colete balístico. Cessar fogo. Ninguém atira sem minha ordem. Você está louca? Estão matando nossos homens. Olhe para a tela térmica, seu imbecil. No monitor infravermelho, via-se os clarões das armas dos soldados brasileiros atirando para o mato. Mas do outro lado, nada, nenhuma assinatura de calor humana. Ninguém estava atirando de volta. Não tem inimigo. Estão atirando no vento. É uma farsa. Gabriela pegou o rádio. Capitão Gomes. Aqui é a General Gabriela. Estou vendo pelo satélite e pelo termal. Não há inimigo. Se você continuar com esse teatro, será julgado por motim. Renda-se. O silêncio no rádio foi a confissão. Polícia do Exército, pelotão de operações especiais. Invadam o posto e prendam o Capitão Gomes. Sem baixas. Em minutos, a farsa acabou. Gomes confessou que foi ordem de Mendes. Na manhã seguinte, a polícia do exército arrombou a porta de Mendes. Ele estava queimando papéis com uma pistola na mão trêmulo. Não entrem. Eu atiro. Gabriela entrou na frente dos policiais. Atire, Cláudio. Termine de desonrar sua farda. Ou tenha um pingo de dignidade e largue isso. Ele desabou chorando. Gabriela arrancou as estrelas de general do ombro dele com as próprias mãos. Levem-no. O renascimento. Meses depois, a primavera chegou ao sul. A 22ª Divisão não era mais a mesma. Gabriela corria na frente da tropa com mochila de 20 quilogramas. Os soldados que antes a olhavam com desconfiança, agora corriam gritando canções vibrantes orgulhosos. No rancho a comida era de primeira. Gabriela comia na mesa dos cabos e soldados. Está bom feijão, soldado? Padrão general. Uma delícia. Na competição nacional de melhores unidades de combate, a equipe da 22ª Divisão, antes motivo de piada, levou o troféu de ouro em todas as modalidades: tiro, orientação, resistência física. Na festa de comemoração com um churrasco para a tropa, Gabriela subiu no palco improvisado. Vocês eram chamados de problemáticos. Hoje são a elite do exército brasileiro. A força não vem da patente, vem da honra e do suor. Selva. Selva. O grito de 1000 homens tremeu o chão.
Gabriela desceu e foi até a varanda olhar as estrelas do Cruzeiro do Sul. O novo chefe do Estado-Maior se aproximou. General, a senhora salvou esta divisão. Eu não. Eles se salvaram. Eu só tirei o lixo do caminho. Ela respirou o ar da noite. Não tinha mais cheiro de cigarro e corrupção. Cheirava a terra molhada e vitória. Ela ajeitou o cap e caminhou de volta para seus soldados. Sentinela. Pronto, general. Bom serviço.